Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus que escreveu Marcos, capítulo de número 3. Evangelho de Jesus que escreveu Marcos, capítulo de número 3, verso de número 16 e verso de número 17. Se você não der glória, o retorno da glória. Esse é o glória do retorno, amém? Ele dá aleluia. Jesus disse: se você não der glória e não clamar, as pedras clamam. Se você não der glória, aqui o retorno da glória. Você pode dar um glória a Deus aí? Agora você fica quieto. Mateus 3, verso 16. Eu falei Marcos? Não, é Mateus. Deixa o Marcos para lá. É Mateus. Mateus capítulo 3, verso 16. Outro dia a gente lê Marcos. Marcos capítulo 3, verso 16. Mateus. O que está escrito em Marcos capítulo 3, 16? Deixa eu ver, coloca aí só para ver o que Deus está falando. O que está escrito em Marcos 3, 16? Coloca aí. Eu não sei o que está escrito, coloca lá. Só para a gente ver. Falei duas vezes aqui, põe aí, irmão. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Marcos, agora não quer ir. Coloca aí, irmão. Marcos 3,16. Estes são os 12 que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Ah, tá. Estes são os 12 a qual ele escolheu. Fala sobre a escolha dos discípulos de Jesus, amém? Então entenda uma coisa: se Deus quer falar através de Marcos, antes da gente começar em Mateus, entenda que você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Deus escolheu. Entenda uma coisa, que escolher é algo diferente de pegar qualquer coisa. Escolher, hoje não se escolhe mais arroz, feijão. Eu nunca vi mais minha esposa escolher arroz e feijão. Não sei se tem pedra lá no meio, mas ela nunca mais escolheu. Eu não sei você aí na sua casa, mas eu lembro da minha mãe que ficava escolhendo arroz, ficava escolhendo. Acho que hoje a gente acostumou já a comer com sujeirinha. Ou melhoraram, né? Alguém escolhe ainda arroz e feijão? Tem um lá atrás, tem dois. Meu Deus, será que eu estou comendo sujeira? Tem 3, olha aí, ó. Mas sei que em casa eu não escolho mais nada. Mas Jesus escolheu 12 para andar com Ele. Entenda que nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Deus nos escolheu desde quando nós estávamos sendo gerados. E você sabia que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus por ser escolhido? Sabe quantos milhões de espermatozoides entrou para poder ser o único que pudesse sobreviver e você existir? Milhões. Agora deixa eu te falar uma coisa: se você venceu milhões de espermatozoides que foram para fecundar e só você venceu, e que ainda você não sabia falar, não sabia andar, não conhecia Jesus, você já foi vencedor lá no ventre da sua mãe. Por que hoje você tem medo de alguma coisa de vencer e medo de alguma coisa de poder conquistar? Ah, meu Deus do céu. Você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus, amém? Mas vamos para Mateus capítulo 3, verso 16. Mateus 3,16 diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus. Sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e se abriram os céus. Entenda que não há mais nenhum lugar na Bíblia que eu consiga entender e que eu já li e que eu compreenda que os céus se fecharam. Desde esse dia que Jesus saiu das águas e o céu se abriu, nunca mais o céu fechou. Vou falar aqui para ver se alguém entende, tem mais jovens aqui. O céu se abriu e nunca mais fechou. Aqui, vamos ver se aqui está melhor. Aqui tem legacy. O céu se abriu e nunca mais fechou. O céu se abriu e nunca mais fechou.
Sabe o que significa isso? Que as comportas do céu, as janelas do céu, não tem nada fechado para poder derramar sobre a sua vida. Não existe mais nenhuma porta fechada que possa derramar bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua história. A partir do momento que os céus se abriram, ele permanece aberto até o dia de hoje. Nada pode impedir. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas essa que ele abriu, ninguém mais pode fechar. Aleluia. E entenda que tudo que tem que vir para nos abençoar não vem de baixo, vem de cima, porque a primeira coisa que foi criada foram as coisas de cima, depois foi as coisas da terra. E Deus criou os céus e a terra. Mateus vai dizendo: busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão consideradas. Entenda que se os céus estão abertos, nada de porta embaixo pode impedir de Deus te abençoar. Sendo Jesus batizado, saiu logo: vem comigo, Wesley, não fica assim não, vem comigo, é forte. Se eu subir, você sobe, amém? Se eu pular, você pula também. Olha lá, ele já tinha 2, agora pegou do Elias. Irmão, ele tinha 2 ainda, pegou do Elias agora. Falou assim: sai daqui, Elias, agora é eu. Batizado, saiu logo da água. Se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Os céus se abriram, e o Espírito de Deus desceu sobre ele. O Espírito Santo de Deus é em nós uma chave para que nós possamos continuar. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei um outro Consolador, chamado Espírito Santo da verdade. Nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus é aquele que intercede quando nós não sabemos falar, quando nós não sabemos pedir, quando nós não sabemos como nos comportar. E o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe qual é que o gemido? É dizendo: Pai, ajuda ele, Pai, ajuda ela, Pai, fortalece ele, Pai, fortalece ela, levanta ele, abre essa porta que está fechada, restaura essa vida. E aí ele fica intercedendo 24 horas, todos os dias, o Espírito de Deus intercedendo por mim, por você. Eu não estou sozinho, tem alguém intercedendo por você, tem alguém intercedendo por você, tem alguém diante do trono do Pai intercedendo por mim e por você. Aleluia. É o Espírito de Deus que nos revela e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que nos convence a estarmos aqui hoje. É o Espírito de Deus que nos convence que nós somos pecadores, precisamos nos arrepender, precisamos reconhecer o senhorio de Jesus. É o Espírito Santo que nos faz entender que nós precisamos ser regenerados, que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, que nós fomos comprados, lavados e remidos, e que agora nós não somos mais escravos e servos, mas agora nós somos filhos de Deus. Nós somos aquele herdeiro com Cristo, aonde nós temos todos os direitos. Nós agora não ficamos mais do lado de fora, nós agora pertencemos à família de Deus. E sabe quem faz isso? O Espírito Santo. Nós não estamos aqui porque alguém nos convenceu, porque alguém nos obrigou, porque alguém nos colocou na parede. Nós estamos aqui porque você e eu
fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Sem você perceber, o Espírito de Deus, ele entrou na sua vida e te fez você estar aqui nessa noite. Aleluia. Você está entendendo? Nós estamos aqui não é porque nos foi oferecido alguma coisa. Nós estamos aqui porque o Espírito de Deus nos faz glorificar ao nome de Jesus. Você está compreendendo isso? Aonde tiver acontecendo um culto, em qualquer igreja cristã, o Espírito de Deus que convenceu o homem, porque o homem deu liberdade do Espírito entrar nele e dizer: você precisa de Jesus, você precisa de um Salvador, você precisa de um conselheiro, você precisa de um Deus forte, você precisa de um Pai da eternidade, você precisa do Alfa e do Ômega, você precisa daquele que é o princípio e o fim, você precisa daquele que é chamado Leão da tribo de Judá, você precisa daquele que pisou a cabeça da serpente, você precisa daquele que é a fonte da vida, você precisa daquele que é o pão que desceu do céu, você precisa daquele que ele é Pai e busca adoradores de verdade. Tem alguém aqui nessa noite? Pelo amor de Deus, adore ele. Se for para ele, você pode mais. Se for para ele, você pode mais. Desceu o Espírito. É o Espírito que nos ensina a falar, é o Espírito que nos revela o dia de amanhã, é o que intercede por nós. E o interessante é que esse Espírito, ele sempre esteve presente. Esse Espírito Santo, ele sempre atuou desde o Antigo Testamento, desde a antiga aliança até Apocalipse. A Bíblia começa com o Espírito de Deus e a Bíblia termina com o Espírito de Deus. Diz que lá no princípio o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí a terra era sem forma e vazia, havia trevas, mas o Espírito de Deus trouxe forma, preencheu, tirou as trevas e declarou luz. É o Espírito de Deus que dá forma, é o Espírito de Deus que preenche. Antes de poder entregar a minha vida a Jesus, eu não fui nenhuma pessoa má aos meus olhos. Eu não matei ninguém, roubei ninguém. Mas aos olhos de Deus, também pecador. Mas o que me atraiu é porque tinha um vazio dentro de mim. E aí o Espírito de Deus preencheu esse vazio. 25 anos se passaram e ainda eu continuo transbordando desse Espírito, aleluia. Porque o Espírito não faz presente em uma semana, o Espírito não faz presente em um ano, o Espírito é presente até a eternidade. Enquanto você estiver aqui, tem alguém comigo aqui, ele preenche o que está vazio, ele dá forma naquilo que está torto, ele dá forma e ele traz luz aonde tem trevas, aleluia. Ele traz luz aonde tem trevas. Você está me entendendo o que o Espírito diz nessa noite? E terminaremos Apocalipse. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse Espírito desceu como pomba vindo sobre Jesus. Verso 17 diz: em seguida uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, em quem muito me agrado. Olha só, o céu se abriu, o Espírito desceu. Naquele momento que Jesus, aos seus 30 anos, vai se batizar para começar um ministério e durar 3 anos. O interessante é que Jesus se preparou 30 anos para viver os melhores 3 anos da sua vida, para poder realizar milagres, prodígios e para poder fazer o seu ministério consistente e expandir. Às vezes nós queremos que nos preparar em 3
para viver 30, mas Jesus, Ele se preparou em 30 para viver os melhores 3 anos. Aleluia. Quanto mais tempo a gente se prepara, mais convicto e perfeito será o que nós faremos lá na frente. Então entenda uma coisa, que tudo que está acontecendo há uma preparação. Jesus disse em João 14: eis que eu vou para o Pai, preparar-vos lugar, para que quando eu voltar, vocês possam estar aonde eu estarei. Eu vou preparar lugar, o lugar já está preparado para mim, para você. Eu disse pela manhã aqui que Deus nunca vai preparar depois que a gente chega. Quando a gente chega, a provisão já existe, aleluia. Por isso que Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, para que quando eu voltar, eu leve vocês comigo, porque a provisão já está preparada. As ruas são de ouro, os muros são de cristais. Não haverá mais noite, mas só haverá dia. Ele será a nossa justiça. Não haverá morte, a morte foi tirada. Não haverá cego, aleijado, não haverá mudo, não haverá miséria, haverá eternidade para sempre. Ele é o nosso Deus, e Ele diz que nós seremos os seus filhos para toda a eternidade. Nós entraremos junto com aqueles 24 anciões que estão diante do trono, dizendo: a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Nós ficaremos como aqueles a qual o próprio profeta, ele também viu, Isaías, que ele disse que viu anjos, querubins, serafins, e que eles diziam: Santo, 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 Kadosh, 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 é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado. O Pai, olha, naquele momento que Jesus está se batizando, uma voz sai, o Espírito desce, e Ele diz: este é o meu filho amado. O Pai poderia ter dito: este é o Salvador da humanidade. O Pai poderia ter dito, como João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, poderia ter dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Pai poderia ter dito: eis aquele que vai libertar o cativo, vai levar salvação ao oprimido. Não daria nada de errado Ele poder usar isso. O Pai poderia dizer: está aí aquele que vai fazer milagres, vai transformar água em vinho, aquele que vai ressuscitar o morto, aquele que vai multiplicar o pão, aquele que vai andar sobre as águas, aquele que vai ter domínio sobre a natureza, aquele que vai ter domínio sobre espíritos imundos e mandará embora. Ele é o libertador. Esse é. O Pai poderia ter usado todos esses adjetivos e todas essas funções, e não estaria errado, ele estaria certo, amém? Mas o Pai disse: olha só, este é o meu filho amado. Quando o Pai está dizendo: este é o meu filho amado, está colocando que Ele é amado antes de poder realizar qualquer coisa, antes dele poder realizar qualquer obra, antes dele poder realizar qualquer ministério, qualquer chamado. O Pai está dizendo: este é o meu filho amado, e eu amo Ele não por aquilo que Ele vai fazer, eu amo Ele por aquilo que Ele é. Porque o amor do Pai, ele é diferente do amor da humanidade. A humanidade, ele está amando quando dá com uma mão, e aí fica esperando com a outra. A humanidade ama com amor eros, o amor da beleza. Enquanto é belo eu amo, enquanto o meu carro está bonito eu amo, mas ficou velhinho eu descarto. Enquanto a minha casa é bela eu a amo, quando ficou velhinha eu descarto. Enquanto a minha esposa é bonita, é bela, novinha, eu a amo, ficou velhinha eu descarto.
ou vice-versa, o marido. Esse é o amor do mundo, mas o amor do mundo não é o nosso amor. Não é o amor fraternal, não é o amor eros da beleza, é o amor agape, o amor incondicional, independente do estado como está, independente do que eu recebo de troca. Esse é o amor do Pai, sem esperar nada de nós, sem poder olhar para aquilo que nós somos ou podemos oferecer. Esse é o amor dele. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, porque Ele amou, antes de eu poder reconhecê-lo como meu Salvador, antes de eu poder aceitá-lo como meu Senhor. Ele amou. Se eu não tiver amor, nada adiantaria, porque o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não suspeita mal, o amor não se importa com indecência, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Tem alguém que está entendendo? Deus amou. Este é o meu filho amado. Não é por aquilo que ele faz que eu amo, é por aquilo que ele é que eu amo. Entenda, eu não preciso fazer nada para Deus me amar, porque senão isso eu estaria debaixo de uma lei. Mas eu não vivo mais debaixo de uma lei, eu vivo debaixo da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Eu não preciso fazer algo para Deus me amar. Deus me ama por aquilo que eu sou, e não por aquilo que eu tenho ou por aquilo que eu faço. Você pode chacoalhar quem está do teu lado, diz assim: Deus te ama, não é por aquilo que você tem e nem por aquilo que você faz. Deus te ama por aquilo que você é, e você é imagem e semelhança dele. Você pode celebrar ao Senhor, Deus me ama por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu faço. Quando eu entendo isso, que Deus me ama por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu faço, quando eu entendo que Jesus está se batizando, o céu se abre, o Espírito desce, uma palavra ele recebe, é porque um novo destino está para acontecer. Jesus vai percorrer um caminho, Jesus vai percorrer uma história, Jesus vai percorrer uma jornada. Jesus agora tem uma jornada de 3 anos, e Jesus agora vai passar em ambientes, em geografia, vai viver momentos que eu e você precisamos entender, que Ele disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas quando Ele diz que Ele é o caminho, eu preciso compreender que eu também vou trilhar o mesmo caminho que Ele trilhou, amém? Olha só o que Paulo vai dizendo aos romanos: se Deus não poupou nem o seu próprio filho, quem somos nós para Deus nos poupar? Mas aí Paulo vai dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus trilhou um caminho, Jesus
trilhou, e o primeiro caminho que Jesus trilhou no ministério, na sua jornada, foi poder ir para o Jordão, foi para se batizar, foi para poder descer. Entenda uma coisa: os caminhos percorridos por Jesus, lugares por onde Jesus andou. O primeiro lugar para iniciar o ministério foi aonde ele desceu no Jordão. Diga comigo: desceu para o Jordão. O primeiro local e o primeiro caminho de Jesus foi descer para ser batizado. Entenda que Jerusalém era alto e ele teve que descer até o Jordão. Então o primeiro caminho do início de uma conquista de 3 anos não começava subindo, começava descendo. Não começava subindo, começava descendo. E esse descer eu posso entender como humildade. Quando você desce na humildade, olha o que Deus vai falando para o profeta Ezequiel. Ezequiel vai falando para Jeremias: Jeremias, desce a casa do oleiro. Todas as vezes que a gente fala para que Deus vai falando para que a gente possa descer, é descer do pedestal, da soberba, do orgulho, da prepotência. Deus tem grandes coisas para fazer na vida de Jesus. Há um grande ministério, há um grande chamado, há um grande propósito que vai realizar milagre, vai expandir, vai marcar uma geração. Olha só, vai chegar até nós, vai até a 3ª, 4ª, 5ª, até a eternidade. Mas tudo para começar tem que poder iniciar de uma maneira a descer para a humildade, a poder mergulhar, a poder descer. E esse descer para o Jordão é o local aonde Jesus vai descer e o Espírito vai falar, os céus vai se abrir, aleluia. Entenda por que o céu se abriu, entenda por que uma voz saiu, entenda por que o Espírito desceu, porque Jesus desceu. Porque Jesus desceu na humildade. E quando a gente desce na humildade, a gente tem a aprovação de Deus, a gente tem o Espírito de Deus que vem sobre nós, e a gente tem a alegria de ver o céu aberto. Tem alguém que me está entendendo? Lagoinha Mauá, entenda, chacoalha quem está do teu lado, fala assim: o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a tua vida é tão grande, é tão grande, é tão grande, que a primeira coisa para iniciar isso, você precisa descer do salto, você precisa descer do orgulho, precisa descer da soberba, precisa descer da prepotência. Ei, você não é nada, eu não sou nada, Ele é tudo, aleluia. Seja simples, seja humilde. Os humildes serão exaltados, mas os exaltados serão abatidos. Tem alguém que está me entendendo aqui nessa manhã de hoje, nessa noite de hoje? Entenda isso: o que Deus tem para você é grande, o que Deus tem para você vai marcar uma geração, o que Deus tem para você vai marcar história. Mas nada se conquista sem humildade, nada se conquista na simplicidade. Por isso que a primeira coisa que Jesus vai, o lugar por onde Jesus passou, eu tenho que imitá-lo, eu tenho que segui-lo, eu tenho que caminhar os seus passos. Se ele desceu, eu também desço. Se ele se humilhou, eu também me humilho. Olha só o que a Bíblia vai dizer: que ele se despiu, desceu da glória, se fez menor do que os anjos, habitou entre a criação, esvaziou-se de si. Um Deus todo-poderoso, que tem o controle de todas as coisas na sua mão. Um Deus que com a sua palavra Ele muda o tempo. Um Deus que com a sua palavra Ele ordena anjos. Um Deus que com a sua palavra a natureza obedece. Um Deus que com a sua palavra demônios vão embora. Ele se esvazia de si, se faz menor do que os anjos e habita entre nós. E ele foi humilde e obediente a
até a morte de cruz, mas ele recebeu um nome sobre todos os nomes, aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Sabe o que significa isso? Quem é humilde, quem é simples, quem se esvazia de si, tem propósito para grandes coisas e realizações acontecerem nessa terra. Deus quer dar um chacoalhão, Deus vai te fazer grande, Deus vai te fazer extraordinário, Deus vai realizar através da sua vida coisas grandiosas na sua casa, na empresa que você trabalha, entre os amigos que você tem, mas o caminho é descer. O caminho é descer. Mas Jesus, além de passar pelo Jordão, logo em seguida Jesus vai passar pelo deserto. O Espírito de Deus vai levar Jesus do Jordão para o deserto. Caminho que ele trilhou, caminho que ele passou, Fernando. Jesus agora sai das águas e o Espírito de Deus conduz ele ao deserto. Existem 3 formas de nós irmos para o deserto. Diga comigo, 3 maneiras de ir para um deserto. A primeira maneira de ir para um deserto é quando você age pela sua própria mão, pelas suas decisões, você age pelas suas emoções, pela sua razão, você age por si próprio, por conta própria, pela questão individual, que você vai lá e toma decisões, você vai lá e faz, não foi motivado por ninguém, mas você em si fala, eu sou alguém que vou fazer, e você decide fazer. Quando é pelas nossas próprias mãos, existe um exemplo muito claro na Bíblia como o de Ló. Ló, quando olha para as campinas verdejantes, e ele percebe que os pastores dele estão brigando com os pastores de Abraão, o seu tio. Ló olha para as campinas verdejantes e decide, por conta própria, tem uma decisão dizendo, eu vou me apartar do meu tio, eu vou para aquelas campinas verdejantes, eu vou levar o meu pasto, porque lá vai ter alimento para eles, e ali eu vou caminhar. E Ló pega os seus pastores, pega os seus animais, pega a sua esposa, pega as suas 2 filhas, e parte para Sodoma e Gomorra. E quando ele parte para lá, ele parte por questão própria, por questão de decisão individual. Não foi ninguém que disse que era para ele ir para lá, não foi ninguém que o motivou, não foi ninguém que o levou, mas ele foi com as suas próprias mãos, com a sua própria decisão. E quando ele chega lá, é um lugar hostil, é um lugar que Deus desaprova, é um lugar que Deus decide acabar com aquela cidade de tantas coisas injustas que tinham. Deus então decide, dizendo, eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. O seu tio Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló, e vai falar assim, Deus, não mata o meu sobrinho lá não, dá oportunidade para ele viver, não destrói a cidade não. E aí Deus vai falar com Abraão, olha, se tiver lá 50 justos, o Senhor não destrói. Aí Deus vai falar, tá bom Abraão, se tiver 50 justos na cidade de Sodoma, eu não destruo Sodoma. Mas quando Deus vai olhar, não tem 50 justos, aí vai diminuindo. Abraão fala, se tiver 30 justos na cidade, o Senhor permanece firme, não destrói a cidade. Tá bom, se tiver 30 justos, eu não destruo a cidade. E aí não tem 30 justos. E Abraão fala, se tiver 20, e se tiver 10 justos. E Deus fala, se tiver 10 pessoas justas, eu não destruo a cidade de Sodoma e Gomorra. Entenda que a cidade era corrompida, a cidade era hostil, a cidade era injusta, era tantas coisas horríveis que acontecia lá, e Deus queria destruir a cidade. Entenda que não é por causa da quantidade de injusto e ímpio que Deus destrói uma cidade, é por ausência de justos que Deus destrói um lugar. Eu vou repetir. Deus não acaba um lugar por falta, Deus não acaba um lugar
pelo excesso de injustos, de pessoas erradas, de pessoas corrompidas. Deus destrói um lugar pela ausência de pessoas justas naquele lugar. Porque enquanto houver um justo no lugar, Deus não destrói. Não é pela quantidade de pessoas erradas que Deus destrói, é pela ausência de pessoas corretas e justas que há uma destruição. Você não está destruindo. Deus não vai destruir a sua casa, destruir o seu negócio, destruir a empresa, destruir um relacionamento. Enquanto houver alguém justo, enquanto houver alguém correto, enquanto houver alguém orando, ou enquanto houver alguém digno, Deus ainda permanece, não faz destruir. Você está entendendo? Você está entendendo? Se você é justo na sua casa, a sua casa não vai ser destruída. Se você é justo na empresa que você trabalha, a empresa não vai falir. Aleluia. Se você é justo entre as amizades, Deus não vai acabar com as amizades. Mas aí não tem nenhum justo, e Deus vai destruir a cidade. Nós podemos ir para um deserto, ir para um ambiente de dificuldade, levado por alguém, não pelas minhas próprias mãos, não pelas minhas próprias decisões, nem pelas minhas próprias razões ou emoções, mas eu posso ser levado para o deserto. Eu posso ser levado para o deserto por alguém como terceiro. Alguém falhou, alguém errou, e eu faço parte, e aí eu posso ser levado. Que é um exemplo bíblico. Quando a gente olha, Jerusalém é destruída. Jerusalém é totalmente colocada a fogo, as portas são queimadas, os muros são destruídos. E algumas pessoas de lá de Jerusalém são levadas cativas para a Babilônia. Elas vão ser escravas na Babilônia. E uma dessas pessoas é Daniel. Daniel vai ser levado escravo. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, são levados para a Babilônia como escravos. Não foi por erro deles, não foi por erro de Daniel, não foi por erro de Mesaque, Sadraque e Abidnego, mas foi por falha dos seus pais. O erro dos seus pais fizeram que os filhos pagaram o preço. Os pais agora idolatraram outro Deus e deram uma oportunidade para que o inimigo pudesse destruir. Eu tenho 3 filhos, eu e minha esposa. Se os nossos filhos ainda estão debaixo da nossa autoridade e moram em casa, qualquer erro meu e dela, posso levar os meus filhos a sofrerem os nossos erros. Eu posso ser levado, como Daniel foi para a cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abidnego foi para a fornalha de fogo ardente, foi levado para ambientes de dificuldade, deserto. Mas eu posso ser levado para um deserto pelo próprio Espírito de Deus. Não é pelas minhas mãos, não é pelas mãos de terceiro, mas é pelo Espírito de Deus. Jesus, quando ele termina de se batizar, o Espírito de Deus conduz ele ao deserto. E no deserto ele vai ser tentado. No deserto ele vai ser tentado. E aí o que mais me chama a atenção é que Jesus vence a tentação no deserto. O que Adão estava no paraíso não venceu a tentação. A tentação do paraíso Adão não venceu, mas Jesus no deserto venceu a tentação. Não é o lugar que define você vencer, mas é o que está dentro de você, e a convicção que você tem é que faz você vencer e prevalecer. Então o que me prova é que não é ambientes e geografia que me levam a poder dizer, eu estava nesse ambiente, aí eu caí em tentação. Não, não é no ambiente, é quem eu sou e quem está comigo que determina que eu possa sair ileso e vencedor. Porque Adão estava no paraíso, mas cedeu. Jesus estava no deserto e prevaleceu.
Mas Jesus está no deserto e o tentador está lá. As 3 maneiras de nós irmos para o deserto. Qual é a primeira? Com a nossa própria mão. Qual é a segunda? Por terceiros. Qual é a terceira? Pelo Espírito de Deus. Pergunta para alguém aí e fala assim: você já foi para um deserto? Fala, você já foi para um deserto? Foram as tuas mãos que te levaram para o deserto? Foi alguém que te levou para uma situação de dificuldade? Ou será que é o Espírito de Deus que está te conduzindo ao deserto? Uma coisa eu sei, é que existe antes um grande chamado, uma grande obra, uma grande conquista. Existe um deserto na nossa vida, existe um momento de período de dificuldade, aleluia. Entenda uma coisa: ninguém constrói algo tão grande se não passar pelo deserto, pelo caminho da dificuldade, pelo caminho da luta, pelo caminho de um momento tão apertado e difícil. Esse é o caminho que Jesus trilhou. Mas olha para quem está do teu lado e fala assim: dá glória a Deus. Você está dando a glória a Deus, nem sabe por quê. Eu vou dar razão para você dar glória a Deus. Porque se for com a própria mão, como Ló foi com as suas próprias mãos e errou, Deus enviou seres angelicais para segurar na mão de Ló, da sua família, e dizer: rapaz, vamos sair daqui, porque Deus não vai fazer que você seja destruído. Ainda que foi com a sua própria mão, Deus teve bondade e misericórdia, porque a misericórdia do Senhor, ela seguirá a todos aqueles, aleluia. E existe alguém chamado Abraão, seu tio, que está intercedendo por você, e Deus nos enviou para poder te tirar daqui. Não importa que foi com a sua mão, com a sua decisão, não importa que foi que te levou para essa situação, eu só vim aqui para te tirar, para poder dizer que Deus ainda tem plano, Deus ainda tem projeto, Deus ainda conta com você, Deus ainda tem algo para fazer na tua vida. A tua história não acabou, a tua história ainda não minou, a tua história ainda não vai acabar. Foi com as tuas próprias mãos, não interessa, Deus está te tirando daí. Mas quando a gente olha para Daniel, Sadraque e Mesaque, Daniel cai na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidnego cai na fornalha de fogo ardente. Aí Deus olha dizendo: foi alguém que te levou para essa situação difícil? Se preocupa não, eu vou fechar a boca dos leões. Deus, por que o Senhor não me livrou? Eu não tive culpa, sou inocente. Por que o Senhor permitiu que eu entrasse na cova dos leões? Por que o Senhor permitiu que eu entrasse nessa fornalha? Por que o Senhor permitiu que eu entrasse nesse deserto? Por que o Senhor permitiu que eu entrasse nessa prova? Por que o Senhor permitiu que eu trilhasse esse caminho? Primeiro, eu permiti, porque o que eu tenho para a sua vida é muito maior do que você imagina, e eu só estou te preparando. Mas porque o Senhor não me livrou dessa situação? Eu não te livrei dessa situação, mas eu entrei para te livrar na situação. Você não está entendendo? Eu não te livro da situação, mas eu entro nela para poder te livrar nela. Eu entro dentro da cova de leões, eu fecho boca de leões. Eu entro dentro de fornalha e faço que a fornalha não te queima. Você pode passar pelas águas, que as águas não vão lhe submergir. Passará pelo fogo e o fogo não lhe queimará. Eu ainda tenho um projeto com você. Não importa se foi pela mão de terceiro. O importante é que eu vou te tirar da cova, eu vou te tirar, aleluia, eu vou te tirar dessa fornalha. E comigo, Wesley, e comigo. Agora não. Pastor chato, né?
Qual a terceira maneira? O Espírito de Deus nos leva para o deserto. Mas quando leva para o deserto, Jesus passa 40 dias. E no verso de número 11, capítulo de número 4 de Mateus, vai dizendo que o inimigo, ele foi embora, porque Jesus resistiu. E essa resistência fez que o diabo pudesse ir embora. E quando o inimigo foi embora, os anjos vieram, prepararam uma mesa e serviram Jesus. Porque ele estava dizendo: antes de começar uma grande obra, você precisa descer. Antes de uma grande obra, você precisa transitar um período para que você possa amadurecer. Antes de começar uma grande obra, tem um banquete para comemorar o início de uma nova jornada. Eu vou repetir: antes de começar uma grande obra, você precisa descer na humildade. Antes de começar um grande projeto, você precisa transitar um período de maturidade. Antes de poder começar uma grande e extraordinária obra do que Deus tem na tua vida, vem um banquete para festejar, dizendo: uma nova fase, uma nova estação, um novo tempo começa na tua história. Um novo tempo, cadê o louvor? Sobe o louvor. Um novo tempo começa na tua história. Um novo tempo começa na tua história. Um novo tempo começa na tua história. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Sabe quais foram os caminhos que Jesus passou? Sabe quais foram os caminhos que Jesus trilhou? Eu só vou colocar uns aqui para você entender. Um dos lugares que Jesus trilhou foi Belém, local de nascimento. Sabe o que significa isso? O local do início da sua história de vida. Sempre vai existir o local de início da história da nossa vida. Jesus passou pelo Monte Sinai, local aonde subiu para orar e receber o sim do Pai. Jesus passou por Betsaida, local onde visão é restaurada, depois que Jesus curou um cego. Jesus passou em Caná da Galileia, lugar de transformação, lugar de milagre, lugar de mudança, lugar do extraordinário. Se coloque de pé. O que você quis dizer hoje, pastor? Eu quis dizer que os locais que Jesus passou, o caminho que Jesus trilhou, o local que Jesus trilhou, o local que Jesus caminhou. Quando a gente olha Jesus ressuscitando o morto, amém? Vem comigo. Quando a gente olha Jesus multiplicando o pão, quando a gente olha Jesus transformando água em vinho, vem comigo louvor, irmão, vem comigo os instrumentos, vem. Quando a gente olha Jesus andando sobre as águas, quando a gente olha Jesus fazendo obras extraordinárias, expulsando o demônio, fazendo que o mar se acalme, que a tempestade pare. Quando a gente olha Jesus fazendo essas obras extraordinárias, é porque Ele trilhou um caminho, é porque Ele foi a ambientes, porque Ele passou o processo.
E Jesus disse: se você crer, vai fazer obras maiores do que eu fiz. Só que o que Ele está dizendo é: se você me seguir, se você pisar e trilhar os passos que eu trilhei, pode ser que vai ter momentos que você vai ter que ir para o Monte das Oliveiras. Vai ter momentos que você pode ir para o Monte das Oliveiras e vai chorar, vai derramar sangue. Vai ter momentos que você vai passar em ambientes de mesa que alguém pode te trair. Vai ter momentos que você vai entrar como Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, e todo mundo aplaudindo, dizendo: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Vai ter momentos que alguém vai te aplaudir, que alguém vai te reconhecer, que alguém vai te honrar, que alguém vai te receber com mérito. Mas vai ter momentos e local que alguém vai te dar um beijo e vai dizer: é ele, e vão te trair. Vai ter momentos que nós vamos passar por uma cruz, e a Bíblia diz que aquele que não se negar a si mesmo não é digno do Senhor. Que cada um de nós temos uma cruz para carregar, e que nós devemos pegar essa cruz e carregar a nossa cruz de cada dia. Vai ter um momento que nós vamos ter que nos esvaziar de nós mesmos, nos fazer menor do que quem está ao nosso lado. Vai ter locais que nós vamos ter que lavar os pés, mas vai ter momento que nós vamos receber honra e glória, um nome sobre todos os nomes, como Ele recebeu. Vai ter momentos que nós vamos subir para a cruz e poder seguir Jesus, e poder caminhar no trilho de Jesus. Vai nos levar para um lugar chamado cruz. Ninguém quer ir para a cruz, ninguém quer ir para a cruz, porque quando a gente vai para a cruz, a gente mata, a gente morre, e ninguém quer morrer. Só que Jesus disse: se alguém querer ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas se alguém perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. A cruz, nós temos que ir para a cruz, mas ir para a cruz é um momento de dor, de sofrimento, de matar o nosso eu, o nosso ego, de matar e poder dizer como Paulo diz: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. O morrer para mim é ganho, e o viver para mim é Cristo. A cruz nos leva a matar os nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. A cruz nos leva para poder deixar os nossos caminhos, para poder seguir o caminho dele. A cruz nos leva para nós deixarmos os nossos desejos, os nossos propósitos, para viver o desejo e o propósito dele. A cruz nos espera. É o caminho que Jesus passou, é o caminho que todos vão olhar e que podem nos abandonar, mas pode ficar um João, um amigo seu, uma amiga sua, dizendo: eu não te largo, eu não te deixo, eu vou estar com você. Mas depois da cruz existe um outro lugar, que Jesus vai dizer em Atos capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6, 7, 8, Ele vai dizer: aguardai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, de virtude e de glória. Depois da cruz ele disse: fiquem em Jerusalém, porque em Jerusalém recebereis poder sobre vós. E esse poder vai fazer quem é aleijado se colocar de pé. Quem é cego vai fazer enxergar. Quem é surdo, você vai colocar, estender as mãos e vai declarar sobre a vida dele. E você será instrumento de Deus, porque agora você vai carregar uma verdadeira unção sobre a sua vida. A cruz, mas depois da cruz
Nós temos o tempo de glória, ficar em Jerusalém. Aí Jesus disse, em João capítulo 14, eu vou preparar-vos lugar, para que quando eu voltar, eu leve vocês também. Jesus está dizendo, se você trilhar todos os caminhos que eu trilhei, eu também vou fazer você trilhar o caminho aonde eu estou indo, chamado eternidade. Eu vou para a casa do Pai, e eu voltarei para vos levar para onde eu estiver. A gente só vai trilhar o caminho que Jesus trilha. Jesus não está mais no Gólgota, Jesus não está mais em Jerusalém, Jesus está sentado à destra do Pai, ali olhando e esperando aquele grande dia que eu e você iremos morar lá. Trilhar os caminhos de Jesus. Às vezes o caminho tem espinho, às vezes o caminho tem dor, mas nesse caminho também tem glória, nesse caminho também tem milagre, nesse caminho também tem o extraordinário. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Trilhando os caminhos que Jesus trilhou. Jesus chorou. Jesus foi mal interpretado. Jesus foi traído. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Mas Jesus também fez milagres. Jesus também ressuscitou, Jesus também curou, Jesus também transformou. E se eu estou seguindo o caminho dele, vai ter hora já que eu vou chorar, tem hora que eu vou ser injustiçado, tem hora que eu possa ser até difamado, mas vai ter hora que eu vou ver cego enxergar, vai ter hora que eu vou ver pão multiplicar, tem hora que eu vou ver sonhos serem ressuscitados, vai ter hora que eu vou ver também a glória descer e o Espírito de Deus derramar